Olá, eu sou Juca Kfouri e vou conversar hoje com Andréia Gouveia Vieira. Quem é Andréia Gouveia Vieira? Eu sou jornalista, fui jornalista, mas jornalista a gente nunca deixa de ser, durante 30 anos. E há 2 anos e meio eu me candidatei a vereadora lá no Rio, resolvi dar lá a minha contribuição para ver se a gente melhora aquela cidade. Estou lá lutando na Câmara de Vereadores do Rio. Andréia foi uma jornalista de carreira muito bem sucedida, trabalhou no Jornal do Brasil, trabalhou na Rede Globo de televisão, no escritório da Rede Globo em Nova York. Depois, quando voltou para o Brasil, montou a própria empresa de assessoria de imprensa, que se deu muito bem também. Aí fez aquilo que eu até de certa maneira invejo, criou os filhos e falou, agora é hora de brigar pela minha cidade. Fundou o movimento Quero o Meu Rio de Volta. Quero o meu Rio de volta. Que é muito legal. E é uma batalhadora. E está aí a testa de alguns movimentos que a colocam, inclusive, sob ameaças e tudo mais. Um desses movimentos, por incrível que pareça, e nós vamos começar por ele, é a CPI na Câmara dos Vereadores do PAN 2007. Aquela CPI que o prefeito César Maia disse, bem-vinda, tudo que for para investigar, para mostrar a correção dos nossos atos, a gente recebe bem. E parece que não está bem assim, né, vereadora? Até porque, dentro do próprio partido tucano, houve, digamos assim, um comportamento um pouco inesperado? É verdade. Nós estávamos aguardando essa CPI, havia uma pressão até dentro da Câmara Municipal para que ela fosse aberta antes da realização do PAN. Eu fui uma das que achei melhor que primeiro houvesse o PAN, para que a gente com tranquilidade depois pudesse mergulhar nos acontecimentos, até para não trazer nenhum constrangimento e nenhum impedimento para que os jogos se realizassem da forma mais alegre, como foram realizados, mas agora está na hora de investigar. Então, houve um acordo para que logo em seguida, em agosto, ao final do PAN, a CPI começasse. E na hora de instalar a CPI, houve um movimento entre lá dos 5 membros, 3 integrantes da CPI, 2 ligados ao partido do prefeito César Maia e um, infelizmente, meu colega tucano, o vereador Guaraná, quem eu tenho maior apreço, é um vereador trabalhador, muito presente à Câmara, mas eles pediram um novo adiamento do início da CPI e eu temo que isso leve essa CPI a só começar a funcionar lá para novembro, ou seja, praticamente às vésperas do recesso. Não teríamos CPI esse ano. Isso significa o quê? Quer dizer, é aquela velha coisa do empurra com a barriga que isso morre, é isso? Empurra com a barriga que isso morre, né? Se você não tem ali aquela motivação, as pessoas precisam de acompanhar isso. Uma CPI sem acompanhamento da opinião pública, ela realmente não prospera. Isso a gente tem visto, é assim no governo federal, é assim nas estaduais. A gente precisa que a opinião pública venha junto. Agora, por que você acha, Andréia, que essa CPI é absolutamente essencial? Quer dizer, que tipo de indícios, de suspeitas, enfim, que tipo de curiosidade te desperta a relação da Prefeitura do Rio de Janeiro, porque aí estamos falando de uma questão específica da cidade do Rio de Janeiro, né, com o PAN 2007? Vamos dizer assim, várias perguntas sem respostas, né? Então, para que eu não tenha que te interromper, essas perguntas serão feitas já no próximo bloco. Até já. Eu estou conversando com a jornalista e vereadora Andréia Gouveia Vieira, que disse no bloco anterior, há uma porção de perguntas sem respostas no que diz respeito ao PAN 2007 e à Prefeitura do Rio. Quais são essas perguntas, vereadora? Juca, em primeiro lugar, nós tivemos um planejamento orçamentário, vamos dizer assim, custos levantados para essa Olimpíada, para esse PAN, que em 2005
eram da ordem de 400 milhões, 450 milhões. Para as 3 esferas do governo, federal, estadual e municipal. Bem, acabamos com um PAN que custou quase 4 bilhões de reais. A gente sabe que a previsão pode mudar e se altera num evento dessa magnitude, mas não essa diferença de previsão com realização. Dentro disso, a parte da prefeitura demonstrou, pelo que acompanhamos na execução do orçamento do PAN, outra vez uma falta de planejamento total. Para você ter uma ideia, a própria prefeitura anunciou nos cartazes no outdoor da cidade que estava gastando 2 bilhões com o PAN. Agora, no final, na hora de prestar contas, diz que foi 1 bilhão, sendo que, na verdade, recursos do Tesouro Municipal saíram 800 milhões. Então, onde é que está aí a verdade? Afinal de contas, o que se gastou? Por que se errou tanto? Por que se planejou com tanta interferência, vamos dizer assim, no resultado? Nós tivemos, para cada um dos eventos de construção de equipamentos esportivos, cada um deles exigiu 5, 6, 7 contratos, aditivos. Agora, sem parar. Isto não contaria ponto a favor do prefeito de dizer, olha, havia uma previsão de que a cidade gastaria do dinheiro do munícipe 2 milhões, 2 bilhões, e gastamos apenas 800 milhões. Bom, isso demonstra uma falta de planejamento total, né? Sim, a gente não pode passar de 2 bilhões para 800 milhões. Alguma coisa errada aí aconteceu. Aí é que é estranho. Tá. É estranho. Isso não pode acontecer. Tá. Se aconteceu alguma coisa de errado, ou se só foi falta de planejamento, isso a CPI exatamente terá que investigar. Mas já de cara eu posso te dar um fato muito objetivo. O Engenhão representou 40% desse investimento dos 800 milhões. No Engenhão, houve um aditamento ao contrato, que na verdade não foi nem aditamento, houve um cancelamento do contrato com a empresa que iniciou a construção, às vésperas praticamente do início dos jogos, que representou uma contratação sem licitação de uma outra empresa para terminar de fazer o teto do Engenhão, que ultrapassou em mais de 80 milhões de reais o valor inicial da obra. Quer dizer, isso quando a gente vê um a um os equipamentos, os serviços prestados, né? O contrato da prefeitura com o Correio é uma coisa que precisa de ser vista com muito cuidado, porque espera-se ainda que o Correio tenha que devolver à prefeitura pelo menos 100 milhões de reais. De negociação de marca, de venda de ingressos, do pagamento da emissora, que é a emissora que gerou as imagens. Uhum. Então, isso tudo, uma CPI é fundamental para acompanhar, porque são muitas as perguntas. Uma coisa que nos acompanhou nos últimos 2 anos de acompanhamento do PAN foi a resistência do prefeito em alocar dentro do orçamento uma planilha só para os Jogos Pan-Americanos. A vereadora Patrícia Morim, que também é do meu partido, uma vereadora muito ligada ao esporte, ela fez emenda ao orçamento, tanto de 2005 como de 2006, pedindo que fosse feito em separado todos os gastos previstos com o Pan-Americano. O prefeito vetou 2 vezes essa emenda. Que coisa esquisita, a gente pede transparência, ajudando, e o executivo recusa uma coisa básica, que a gente nem devia estar pedindo, né, tal volume de recursos. A outra coisa que também, um outro fato que nos causa muita estranheza, apesar de terem sido, entre aspas, só 800 milhões, na verdade, os recursos para investimento orçamentário, no orçamento são mínimos, nós não temos esse dinheiro. De onde saiu, então? De onde saiu? É claro que a gente sabe que a cidade parou, não houve manutenção, tudo ficou quebrado, as praças, a sujeira, não se trocou lâmpada, as escolas não tiveram a manutenção necessária, nenhuma dos itens da agenda social do PAN foi cumprido, nenhuma meta foi atingida, havia 43 metas. Você pode dizer que 3 foram atingidas, as outras não foram atingidas. Então, tudo isso, evidentemente, saiu também recurso previsto de manutenção da cidade, que não foi feito. Mas mesmo assim não é suficiente. E há sérios indícios de que
foram usados recursos do Fundo de Previdência do funcionário municipal. Há que é muito grave. há um dado de realidade e que escapa até da esfera de atividade de uma vereadora ou de um vereador. A Polícia Federal está investigando. O Tribunal de Contas da União tem feito relatórios que são assustadores. Por si só, isto justificaria que a Câmara dos Vereadores do Rio passasse um pente. É muita coisa. Quem sabe até termine com aplausos. É claro, é lógico. Isso não quer dizer, nós temos realmente um evento dessa magnitude, ela tem que ser acompanhada pela Câmara, que é a nossa função. Claro. Fiscalizar. Fomos eleitos para isso. E os recursos que vieram do governo federal foram muito grandes. Juca, se não fosse o governo federal, esse PAN não teria saído, porque vinha com muita facilidade. Então, realmente, uma investigação da Polícia Federal, acho que o próprio Congresso Nacional, a Câmara de Deputados, eles estão querendo também abrir uma CPI lá na Câmara. Eu acho que investigar não é ruim, não. Eu acho que a gente tem que dar uma satisfação. Agora, não pense que a vereadora Andréia Gouveia Vieira para por aí. Outra frente de batalha está em torno da construção do shopping center do Flamengo, na Gávea, que é um disfarce. Fala-se em fazer um estádio para 30 mil pessoas, que certamente não resolve os problemas do Flamengo, né? Maior torcida do país, e ao mesmo tempo em que em torno desse estádio haveria um shopping. E a vereadora é contra. Antes que a vereadora fale desta luta, qual é o time de coração da vereadora? Eu sou botafoguense. Botafogo. Veja bem. Não, eu estou perguntando por uma razão muito simples. Porque nesse país, infelizmente, a desonestidade intelectual leva à desqualificação, né, de certas lutas. Como, por exemplo, a vereadora é contra o Rio de Janeiro. Ela não queria o PAN lá. Não tá, porque vai ver contra a Olimpíada na cidade do Rio. Está querendo investigar. Né? Só pode ser botafoguense. Se fosse Flamengo, não seria contra. Aliás, Botafogo ficou com o Engenhão. Há muita gente estarrecida com o preço do aluguel, embora o preço do aluguel seja a menor parte. O problema ali é a manutenção. 500 mil por mês para manutenção, Juca. É muito caro. 500 mil por mês, dito numa audiência pública pelo secretário de Obras, pelo secretário do PAN. Quer dizer que o Botafogo não vai arcar, o Botafogo vai fazer uma parceria com uma empresa estrangeira de administração, né, de marketing esportivo. Eu não conheço em detalhes o acordo que foi feito, mas custa isso para o Engenhão funcionar. 500 mil por mês. De qualquer maneira, é melhor entregar para a iniciativa privada do que ficar com o poder público, porque nós não temos dinheiro para isso. Sem dúvida nenhuma. Aliás, a maior prova disso é o próprio Maracanã. É o Maracanã lá, é o Pacaembu aqui em São Paulo. Dizer um outro exemplo no Rio, se você me permite, no município. Foi construída a Cidade das Crianças, ali em Santa Cruz. Quem passa para ir para Angra de carro, à direita da estrada, logo que começa Itaguaí, vê, ainda no município do Rio, essa Cidade das Crianças. Uma coisa enorme, com piscinas, com concha acústica, teatro, tem até um teleférico. Muito bem. Essa Cidade das Crianças custa de manutenção R$600 mil por mês. Supostamente, ela deveria estar cheia. Se você pode passar lá durante a semana, no fim de semana, tem 3 gatos pingados. O teleférico não funciona, nunca funcionou. É de graça, a entrada é gratuita. As crianças, quando conseguem as escolas agendar, pagar um ônibusinho para carregar as crianças para lá, as crianças vão e tem alguma diversão, mas custa quase 600 mil por mês, são quase 7 milhões por ano. Entendeu? Então, assim, está lá, não é usado, não é usado. A gente gasta, não é que a gente só gasta mal, a gente gasta e não está sendo usado. Isso. Não é que tenha dinheiro no bolso, não é que tenha roubo, não tenha planejamento. Isso. Nós temos muito pouco recurso para a gente usar mal. E aí eu descubro, o Tribunal de Contas acabou de descobrir, ou parte dessa história, que esse dinheiro é usado, sai dos 25% dos recursos do Fundo do Ensino e da Educação. O tal dos 25% que tem que ir para as escolas, está indo para a Cidade das Crianças. Então, tudo uma coisa leva a outra. Então, começar a construir, sem saber quem é que vai ficar com o equipamento, como é que aquilo vai ser mantido, outro crime que não um crime. É isso mesmo. Entendeu?
Olha aqui, se você quiser saber mais, aliás, tem um vídeo muito interessante na página da vereadora na internet, vieira.com.br. E se quiser falar com o Juca Entrevista, você sabe, www.espn.com.br/Juca Entrevista. A gente volta em seguida para falar da revitalização da Gávea. Até já. Eu estou conversando com a vereadora Andréia Gouveia Vieira, da Câmara dos Vereadores da cidade maravilhosa, da cidade mais linda do mundo, do Rio de Janeiro. Por que que a vereadora é contra a revitalização da Gávea? Que absurdo, uma carioca da gema. Olha só, Juca, eu realmente me oponho, mas evidentemente não é a minha vontade, nem sou só eu, né? Eu moro na Zona Sul, moro na Gávea, perto lá do Flamengo, e fui procurada pelas associações de moradores do entorno. Eu fui muito votada na Zona Sul e me procuraram pedindo um apoio nessa luta, porque quem mora ali sabe que, infelizmente, não comporta aquele local um estádio e mais um shopping. Nós estamos com um congestionamento crônico naquela área. E esse projeto do Flamengo não inclui, nem da parte da prefeitura, que é responsável, né, pela organização urbana da cidade, nenhum projeto que justifique, no futuro próximo, intervenções para minorar a questão do trânsito atual, quanto mais esse novo trânsito que viria com um complexo desse tipo. Para você ter uma ideia, é o equivalente a um novo São Conrado Fashion Mall, para quem circula pelo Rio. Circula ali pelo Rio. E ficaria uma altura um pouco mais baixa, segundo até um próprio arquiteto que é favorável ao shopping. Me mandou no e-mail, querendo argumentar, disse, não, vai ficar um pouquinho mais baixo que a Selva de Pedra, que é um conjunto de edifícios que tem ao lado, que tem mais até de 9 andares. Então eu fiquei mais horrorizada ainda com essa justificação. Eu não tinha imaginado que o Colosso ia subir aquele tanto. E o último relatório técnico que a Procuradoria, o Ministério Público do Rio de Janeiro, estadual, providenciou, pedindo um estudo técnico sobre o impacto ambiental e de trânsito, é devastador. É devastador. Você imagina que já é, hoje, o nível F, do ponto de vista técnico, isso significa engarrafamento crônico. Aumentaria em mais 30%. As pessoas andariam mais rápido de uma determinada rua, trecho, ao outro ali no entorno, mais rápido do que o automóvel. Andaria 3 vezes mais rápido que o automóvel. Teria que ter 222 linhas de ônibus circulando. André, só tem 50. Como é que isso foi aprovado? Porque eu me lembro de ter lido e muita gente estranhado, e me lembro de ter visto um artigo teu no Globo, se não me engano, em que você dizia, aprovado a toque de caixa, pela governadora anterior, pela garotinha. Isso é outra coisa engraçada que você estava contando, né? Eu vejo várias pessoas lá defendendo essa questão do Flamengo com ódio, que tem ódio, por exemplo, da governadora Rosinha e do governo dos garotinhos. E, no entanto, na hora que aprova alguma coisa que lhe é favorável, todo mundo esquece que quem deu a aprovação foi o governo da Rosinha. Um governo que cometeu uma série de irregularidades, de crimes contra a cidade do Rio. Sendo que aquela área é uma concessão do Estado, por lei. Por lei, decreto legislativo, sem fins lucrativos. Não poderia ser para fins lucrativos. Para mudar, teria que ter pelo menos uma nova lei encaminhada, um projeto de lei encaminhado à ALERJ, a Assembleia Legislativa. Isso não houve, foi um despacho da governadora, ela não poderia ter transformado o uso daquele local da forma como foi feita. Isso é um dos problemas legais, vamos dizer assim, que já tem. Qual é a posição do governador Sérgio Cabral em relação a isso? Olha, fomos até ele nos recebeu maravilhosamente bem todas essas associações de moradores e ele, a meu ver, praticamente antecipou qual é a posição dele. A Procuradoria-Geral do Estado concorda com o parecer do Ministério Público de que foi cometida uma ilegalidade com o despacho do governo anterior.
e que ele não poderia, ele se manifestou absolutamente impossibilitado de ir contra um parecer da sua própria assessoria jurídica. Então estamos aguardando essa atitude, né, a decisão final do governador. Quem a ameaça, você acha que são torcedores, rubro-negros, fanáticos, emocionais, que não são capazes de raciocinar, ou gente que está sentindo que um negócio muito eventualmente interessante pode ser abortado? Olha, eu acho que tem os torcedores realmente do Flamengo que adoram o clube, né? A gente sabe que paixão é cega, a paixão é cega. Então, eu acho que eu recebo esses e-mails ameaçadores de todo tipo de gente. Tem os torcedores que assim agem, tem os que mandam com muita tranquilidade, querendo defender o projeto com bastante delicadeza e ouvem os argumentos, e tem os que, evidentemente, devem estar com seus interesses contrariados, né? Nós sabemos que esse shopping mais estádio, custará uns 200 milhões de reais. É muito dinheiro. Sabemos, e fui procurada por dirigentes, inclusive do Flamengo, que são contrários. Há uma briga interna no Flamengo enorme. Sim. Enorme. Não é uma coisa pacífica lá dentro, né? Há uma briga interna muito grande. Mas o que me move, né, a minha luta é pela qualidade de vida dos moradores. Isso contraria, inclusive, o plano diretor que nós estamos aprovando da cidade do Rio, que a Zona Sul não é uma zona mais para ter esse tipo de equipamento, esse tipo de empreendimento. E o prefeito César Maia, que surpreendentemente aprovou isso a toque de caixa, mandou um e-mail no final de 2005, quando ele baixou um decreto autorizando a licença de obras, ele diz claramente que trabalhei esse projeto com o Clube de Regatas Flamengo durante 1 ano e conseguimos manter tudo de forma discreta. E pede que a Secretaria Municipal de Urbanismo deve tramitar de forma urgentíssima, ainda dentro desse mês de dezembro, encaminhando para a Secretaria Municipal de Transporte, simultaneamente a mesma coisa, sem que o processo tenha que ir de um para outra, contrariando até os trâmites normais de procedimento de licença de obras. Vamos aprová-lo e dar a licença para construir imediatamente. Dúvidas da imprensa devem ser tiradas comigo. CM, César Maia. Isso foi um e-mail que ele mandou e ele chama Centro de Convenções na Zona Sul. Engraçado, né? Nesse e-mail, o prefeito trata esse empreendimento como um centro de convenções. O que para alguns é shopping, para outros estádio, para o prefeito é um centro de convenções. Na licença de obras é um shopping center com 213 lojas. E 12 salas de cinema. E o argumento, né? Aí é contra o progresso, porque o shopping traz tantas coisas boas, inclusive mais segurança. Mentira. Aí falo como morador de um bairro de São Paulo que não tinha shopping, passou a ter Higienópolis e passou a ter assaltos que não tinha, congestionamento de trânsito que não tinha, poluição que não tinha, é um dos poucos bairros arborizados de São Paulo. Foi um inferno. Juca, na esquina tem o Hospital Miguel Couto. Você pode imaginar o que vai ser para uma ambulância chegar no Hospital Miguel Couto num dia de jogo? É óbvio que vai ter show, ninguém vai manter esse estádio vazio. Não, evidente. As arenas multiuso, entendeu? As arenas multiuso. Claro. Então aquilo ali, para poder realmente até dar dinheiro, dar lucro para o Flamengo, ele vai precisar de ser muito usado. Claro. Vai ser uso constante, 7 dias da semana, com uma impossibilidade. Ali é a entrada e saída da Barra da Tijuca, onde já não se anda. Não precisa de ser engenheiro do trânsito, basta ter bom senso, basta né? olhar, e a gente quer que o Flamengo se revitalize, né? Claro. E que seja um grande time para o Rio, isso é bom. Claro. Para o Rio isso é bom, para os outros times de futebol do Rio, claro. Isso é maravilhoso. Para o Brasil é bom. Não pode ser às custas da vida de outros milhares de pessoas. Eu acho que tem outras saídas para o Flamengo. Vereador André Gouveia Vieira, muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Olha aqui, é isso. E o Flamengo é o futebol do Flamengo, é o remo do Flamengo, é a nação rubro-negra. Essa gente é que tem que ser atendida com uma gestão moderna, que não fique buscando esse tipo de saída que é falsa, que não resolve os problemas do Clube de Regatas do Flamengo e, o que é pior, atravanca a vida da cidade mais bonita do mundo. Até a próxima. O papel do político ligado aos interesses da sua cidade é exatamente esse papel:
fiscalizar, botar o dedo na ferida, brigar com os interesses dos poderosos e não dar bola para a desqualificação que frequentemente a desonestidade intelectual